Boa tarde, segundo ano. Então vamos lá para nossa revisão de matemática, ok? Então vamos acompanhando ali no livro sobre as coisas que a gente estudou. São bem tranquilinhas essas atividades, tenho certeza que todo mundo vai tirar nota máxima aí nesse trabalho, né? Então vamos lá. Ali na primeira página, na página 25, nós temos vários leões e ele pedia para a gente fazer grupos, né? Então aqui nós vamos estudar sobre agrupamentos. Então lembra que existem várias formas da gente contar. A gente pode contar de 1 em 1, como a gente pode contar aí de 4 em 4 ou de 5 em 5, né? Ou de 2 em 2, depende da forma que você quer fazer esse agrupamento. Então ali ele pede pra gente agrupar, ele fala ali que os leões vivem em até 40, né? Em bandos de até 40, e ele tem ali alguns leões e ele pede pra gente ir agrupando de 4 em 4, né? Então ele vai fazendo os grupinhos ali, você tem que fazer no grupinho e separar, colocar um círculo, um quadradinho, não sei, vai aí da tua criatividade. Então, para fazer grupinhos, a gente precisa sempre entender quantos que tem no total e quantos grupinhos eu quero fazer, né? Eu quero fazer, eu não sei quantos grupos eu quero fazer, mas em cada grupo eu quero que tenha 3, ou em cada grupo eu quero que tenha 5. E aí eu vou conseguir de 5 em 5, quantos grupos eu fiz? Eu fiz 5 grupos com 5 corações. Isso significa que eu vou ter o quê? 5, tenho 5 grupos, cada grupo tem 5, então 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Então, significa que em 5 grupos com 5 eu vou ter 5, 10, 15, 20 e 25, né? Um total de 25 corações. Então, pessoal, essa é uma forma de fazer, de contar também, né? E o livro traz ali grupinhos com 10, né? De 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e assim por diante. Ou grupinho de 2, 2, 4, 6, 8, né? E assim por diante, tá? Então, quando eu tenho 8 dezenas, por exemplo, eu estou fazendo grupinhos de 10 e eu tenho 8 dezenas, significa que eu tenho 8 grupos, 8 grupos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 grupos e cada grupo eu vou ter 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, 8 dezenas, 8 grupos de 10, significa que eu tenho 80, né? E a mesma coisa se eu tiver uma dezena, eu vou ter 10, duas dezenas, 20, porque quando eu falo de dezena, eu estou separando de 10 em 10, certo? Certo, pessoal? Depois ele fala pra gente construindo sequências, né? Lá na página 31. E ele vai dar ali um exercício super legal que é do coelhinho. Então ele vai falar que o coelhinho ele foi pulando, não foi de número em número, foi pulando casinhas. Então se ele estava no 30, ele pulou para o 32. Então ele estava no 30, 31, 32. Ele pulou 2 casinhas. Então sempre ele vai pular de 2 em 2. Então ele está no 32, 33, 34. Parou no 34. Ele vai pular mais 2. 35, 36. Aí ele vai pular mais 2, 37, 38. E assim por diante, né, pessoal? Também bem tranquilo essa questão. Depois, o outro tema que a gente estudou foi estimando quantidades. Sabe quando a gente vê um pote cheio aí de alguma coisa, pipoca, por exemplo, e você fica pensando, eu acho que ali dentro desse pote vai ter 1000 grãos de pipoca, né? É uma estimativa. Só que uma estimativa, ela é um número aproximado, né? Não significa que é um número exato, que você sabe certinho quanto tem. Porque para saber exato, você tem que ir contando um por um, né? Nesse caso de estimativa, você vai falar um número exato. Por exemplo, se você olha um penal que tem um estojo, né? Que tem várias canetas, você não pode falar que dentro desse penal tem 1000 canetas, porque aqui não cabe 1000 canetas. Então, você pode falar que tem 15 ou 10, né? Mas 1000 não tem como, não cabe 1000 ali. Diferente se você olhar um pote cheio de pipoca, com vários grãozinhos de pipoca,
que você fala, não, eu acho que ali tem 1000, porque parece que vai ter 1000, né? Ele cabe bastante ali e o grão é pequeno. Então, para fazer uma estimativa, você precisa ter essa ideia também, tá? Depois ali, na página 35, ele vai falar sobre usando a calculadora. Então, como que eu faço continhas na calculadora? Primeiro eu escrevo o numeral que eu quero somar. Se eu quero fazer 12, eu vou escrever o 1 e o 2, mais 2, né? Eu quero 12 mais 2, então eu vou apertar a tecla 1 e a tecla 2 para fazer o 12. Aí, vou apertar o mais e o 2 que eu quero somar no 12. E aí, para eu saber o resultado, eu aperto a tecla igual, que vai aparecer a conta resolvida para mim. Então, 1 e 2, tecla mais, 2 igual 14, né? Bem tranquilo também esse exercício. E ali a última coisa que a gente estudou também, que foi formando ali as dezenas, né? Que isso aí também vocês já estão sabendo muito. Ou seja, quando eu tenho no material dourado uma dezena, significa que eu vou ter um quadradinho desse aqui, né? Ó, um quadradinho desse. Ou seja, eu vou ter 10 quadradinhos pequenininhos e uma dezena aqui, um desse inteiro. Então, uma dezena são 10 unidades, ó. 10 unidades, né? Eu vou ter 10 unidades, um desse inteiro, ok? Então, quando eu tenho 20 quadradinhos, eu vou ter 2 dezenas, né? Vamos falar que é uma batatinha frita. 2 batatinhas fritas dessa, né? 2 dezenas, 2 compridinhos desse, né? E se eu tenho 24? 24, eu vou ter 2 barrinhas dessa, 2 dezenas e 4 unidades. Ou seja, 2 barrinhas dessa aqui e 4 soltos, 4 unidades soltas, ok? Pessoal, essa é a nossa revisão de matemática, esse é o conteúdo que vai cair lá no nosso trabalhinho avaliativo, tá? São exercícios de continhas, de pensar, de analisar, de fazer contas, de fazer risquinhos, bolinhas e depois cortar algumas porque está diminuindo, ou situações semelhantes a essa, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, deem uma estudadinha em matemática que eu tenho certeza que vai ser facinho fazer esse trabalho avaliativo e bem rápido. Um beijo, pessoal, até amanhã, tchau, tchau! Ah, não se esqueça! Hoje vocês vão fazer o trabalho avaliativo de ciências. Só amanhã que é o de matemática, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.